Antes de orarmos, respire fundo, fecha os olhos por um instante e deixa que o teu coração se acalme. Quantas vezes falamos com Deus apressadamente, sem antes escutarmos o que Ele quer dizer? Hoje, antes de abrirmos os lábios, abramos primeiro os ouvidos da alma, porque a voz do Senhor fala baixinho, mas transforma profundamente. Vivemos num mundo que puxa-nos em tantas direções. Todos os dias sentimos a pressão de ser aceites, de corresponder, de aparentar sucesso. Mas o que Deus deseja de nós é muito mais simples e infinitamente mais profundo. Ele quer o nosso coração inteiro, não o nosso disfarce. Muitos dos fardos que carregamos nascem do desejo de agradar ao mundo. Buscamos aprovação, comparamos, tentamos encaixar-nos, mas no fim, isso só nos deixa vazios. O que é do mundo dura pouco, o que vem de Deus permanece. O mundo valoriza quem se promove, mas Deus honra quem se humilha. O mundo procura conforto, mas Cristo chama-nos a carregar a cruz. O mundo diz, siga o teu coração. Mas o Senhor lembra-nos em Jeremias 17:9, o coração é enganoso mais do que todas as coisas. Por isso, em Romanos 12:2, somos instruídos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente renovada não vê a vida pela lente da cultura, mas pela verdade da palavra. E quando deixamos Deus transformar a nossa mente, Ele transforma tudo o resto, a forma como pensamos, sentimos e vivemos. Se esta mensagem falou o teu coração, escreve nos comentários, Senhor, renova minha mente. Seguir Cristo é caminhar contra a corrente. Quando o mundo diz, olha por ti mesmo, Jesus ensina em Mateus 16:24, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O convite de Jesus nunca foi um caminho de facilidade, mas de propósito. Ele não nos chama a uma fé de aparência, mas a uma vida de entrega. A cultura moderna diz que devemos procurar prazer, poder e reconhecimento, mas Deus chama-nos à santidade. E santidade não é perfeição, é separação. É escolher ser de Deus num mundo que vive distante dele. Como está escrito em 1 Pedro 1:14 e 16, sede santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ser santo é viver com consciência de quem nos chamou. É recusar o que é temporário em troca do que é eterno. É preferir a presença de Deus à aprovação dos homens. O mundo não entende este tipo de vida, porque vive na ignorância espiritual. Muitos correm atrás de prazeres passageiros, sem perceber que trocam o eterno pelo momentâneo. Mas nós, que fomos alcançados pela graça, sabemos que há algo maior. Os olhos do nosso coração foram abertos. Descobrimos que as promessas de Deus são muito mais ricas do que qualquer coisa que o pecado possa oferecer. E isso muda tudo. Muda a forma como falamos, pensamos e até amamos. Deus não nos criou para sermos iguais a todos. Ele nos fez para sermos luz. E luz só cumpre o seu propósito quando brilha em meio à escuridão. Não é hora de nos escondermos. É hora de mostrarmos, com humildade e firmeza, quem é o Senhor que vive em nós. Se o mundo não compreende a tua entrega, lembra-te, o próprio Jesus também foi incompreendido. Mas foi através da sua obediência que a salvação chegou a todos nós. Portanto, não temas ser diferente. Deus honra aqueles que permanecem fiéis quando ninguém mais o faz. Escreve nos comentários, quero viver para ti, Senhor. Em Efésios 2:10 lemos, pois somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que andássemos nelas. Isto significa que não somos fruto do acaso, mas obra intencional das mãos do Criador. E se Ele nos fez com um propósito, então também nos chama a viver de forma pura, separado do que nos prende ao mundo.
Em 2 Coríntios 7:1, o apóstolo Paulo exorta: purifiquemo-nos de toda impureza do corpo e do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Na antiga aliança, o povo de Israel praticava rituais de purificação sempre que tocava em algo impuro. Esse gesto físico representava uma verdade espiritual. Deus é santo e o seu povo também deve ser. Mas hoje, Deus não procura mãos limpas, procura corações purificados. Ele te chama a examinar o que há dentro de nós. As atitudes, os hábitos, os pensamentos e até as relações que nos afastam da sua presença. Quando limpamos o coração, criamos espaço para que a presença divina habite em nós com liberdade. Purificar o coração não é buscar perfeição moral, é desejar intimidade com o Pai. É escolher todos os dias remover o que desagrada a Deus, seja orgulho, rancor, inveja ou distrações que ocupam o lugar que pertence apenas a Ele. Como está escrito em 2 Timóteo 2:21, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil ao Senhor e preparado para toda boa obra. Deus quer te usar, mas para isso, Ele precisa limpar-te. A pureza não é um bardo, é uma libertação. Quanto mais nos esvaziamos do mundo, mais espaço damos. Muitas vezes, não é o pecado que mais nos prende, mas o medo. O medo do que os outros vão pensar, o receio de sermos rejeitados ou até o temor de parecer demasiado espirituais. A verdade é que esse medo paralisa, e quando deixamos o medo guiar as nossas escolhas, acabamos por silenciar a nossa fé. Jesus disse, em Mateus 6:24, não há quem possa servir a dois senhores, porque ou odeia um e ama o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podemos servir a Deus e ao mesmo tempo querer a aprovação do mundo. É impossível andar na luz e continuar a abraçar as sombras. Cada pequena concessão, cada vez que escolhemos calar o que cremos por medo do que dirão, enfraquece o nosso testemunho. Mas Deus não nos chamou à covardia. Ele deu-nos o Espírito Santo para sermos ousados na verdade e firmes na fé. A coragem espiritual não vem da força humana, mas da confiança de que Deus está conosco, mesmo quando o mundo nos vira as costas. Quantos vivem divididos, achando que se entregarem totalmente a Deus vão perder algo? Essa é uma mentira antiga. O inimigo quer que você acredite que seguir Cristo é abrir mão da alegria, mas é exatamente o contrário. A verdadeira liberdade não vem de se misturar, mas de se separar do que corrompe. Quando deixas o mundo, não perde a alegria, descobre a verdadeira. O salmista escreve em Salmos 16:11, tu me farás conhecer o caminho da vida, na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. A presença de Deus não apenas consola, ela preenche. Tudo o que o mundo promete em vão, Deus realiza de verdade. O prazer, a paz e o propósito que Ele dá são duradouros. Hoje o Senhor convida-te a soltar o medo e a confiar. A fé não elimina as lutas, mas te dá força para vencê-las. Não temas parecer diferente, tema apenas perder a presença de Deus. Escreve nos comentários, já não vivo com medo, vivo pela fé. O mundo muda constantemente, mas a palavra de Deus permanece firme. Em 1 João 1,17 está escrito, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que hoje brilha, amanhã desvanece. O que hoje é tendência, amanhã é esquecido. Mas aquilo que é feito com o coração voltado para Deus tem valor eterno. Vivemos rodeados de distrações. Tudo parece ser urgente, tudo exige a nossa atenção, mas poucas coisas de fato têm peso diante da eternidade. Quantos gastam a vida correndo atrás do que é passageiro, riqueza, fama, aceitação, e só percebem tarde demais que nada disso traz paz ao coração. O que o mundo oferece pode satisfazer por um momento, mas apenas Cristo sacia para sempre. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 3:8,
Considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Ele compreendeu que tudo que se perde por amor a Cristo é, na verdade, ganho. Quando escolhemos Deus, deixamos de medir o valor das coisas pelo prazer que trazem e passamos a medi-lo pelo propósito que cumprem. Seguir Cristo não significa abandonar o mundo, mas viver nele com outro foco. É escolher o eterno, mesmo enquanto caminhamos pelo temporal. É trabalhar, amar e sonhar, mas sempre com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. A santidade não é afastar-se da vida, é viver cada momento com consciência da presença de Deus. O Espírito Santo quer renovar o teu olhar. Ele quer te ensinar a discernir o que é permanente e o que é apenas ruído.